Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades importantes da nossa cidade, pessoas que escrevem a história da nossa ilha de Santa Catarina, da nossa parte continental também. A gente não pode falar só da ilha, a gente tem que falar do continente também. Florianópolis é composta pela nossa belíssima ilha, mas também o continente, as suas histórias e as suas personalidades. Hoje recebendo aqui um grande amigo jornalista que está há 46 anos, né? 46 anos em Florianópolis, já é um manezinho nosso. São 14 livros, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, nasceu em Joaçaba, veio para cá e nessa semana vai lançar mais uma obra importante para a nossa história e cultivando os personagens da nossa cidade. Ricardinho Medeiros, não dá nem para chamar de Ricardo, porque todo mundo te conhece como Ricardinho. É um grande prazer te receber aqui no Café e Prosa da TV Câmara para contar a tua história de vida, mas também das tuas obras, dos teus filhos, que são os 14 livros e o 14º a ser lançado nesta semana. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gosto de dizer o seguinte, eu sou Ricardo Medeiros, filho de quem? De Sebastião, o Nego Bastião. Sou filho de Margarida, Margaridinha. Ele preto retinto, ela de origem alemã. Nasceram vários filhos. Minha irmã mais velha, Raquel. Raquel tem 74 anos. Eu sou, na verdade, o 6º filho deles, né? Também sou pai de Gabriela e de Luísa, sou avô do Arthur e também agradeço a Deus pela minha existência e por eu ter trilhado essa trajetória. Descrevesse a tua família, a tua árvore, mas eu queria saber o seguinte, vamos voltar lá na infância e lembrar dos primórdios, sobretudo em Joaçaba e no oeste do estado onde você viveu. Nasci dia 4 de setembro de 1963, às 1:45 da madrugada. Quem fez meu parto foi a minha avó Juventina, mãe do meu pai Sebastião. Lá nasceu Ricardo, num porão de madeira, e depois nós fomos transferidos para o outro lado da ponte, em Herval do Oeste. Herval do Oeste. Uma região de muitos descendentes de italiano e também descendentes de alemães, né? Nós, negros, éramos e ainda somos uma exceção lá na região. Meu pai veio de Videira, minha mãe nasceu em Porto União e os dois se encontraram em Joaçaba. Casaram no início dos anos 1950. Aí você imagina, um preto retinto com uma mulher de olhos verdes branca. Tanto é que o meu pai foi delegado em várias regiões do estado e em Caçador. Eles chegaram num hotel e uma mulher chegou, chamou minha mãe no canto e perguntou: o que você está fazendo com esse negro? Por acaso ele fez algum feitiço para você? Olha só. Tive marcas, literalmente, no corpo em relação ao racismo. Eu lembro muito bem, eu jogava futebol, a minha estatura é baixa, mas mesmo assim eu era goleiro de futebol de campo. E modéstia à parte até jogava bem. Teve uma falta, um descendente italiano de 1,80 m chutou a bola, eu fiz a defesa, não tive nem tempo de comemorar aquela defesa, ele veio, me chutou no chão, me chamou de filha da puta, de macaco e de fundo de panela de escoteiro. E eu, para não apanhar mais, fiquei quietinho no chão, sem comemorar a minha bela defesa. Isso na juventude? Eu tinha uns 16 anos. 16 anos. E a minha mãe, a minha mãe teve gêmeos, Ivan e Ivana. Eles diziam assim, aquela lá não é tua mãe, vocês são escuros. E a minha mãe teve que pedir licença para a professora deles no primário e explicar que sim, que Ivan e Ivana tinham saído do seu ventre, que Ivan e Ivana eram amados da mesma forma e o que define uma pessoa não é sua cor, mas sim o seu caráter, o seu coração, a sua generosidade. Foi uma infância e uma juventude difícil. Difícil, sim,
com muitas feridas. E alguns ainda dizem, mas não existe racismo, ou aconteceu isso contigo, ou as pessoas são surdas, ou as pessoas são cegas, ou as pessoas são loucas, ou as pessoas são cretinas. Algumas dessas opções aí. Porque existe uma herança de 338 anos, 338 anos de escravidão. E quando o negro foi liberto, 1888, ele foi jogado na rua. Então, os negros foram os primeiros moradores de rua, os primeiros habitantes de cortiços, os primeiros habitantes de favelas. E não me digam que todos são pobres e que não existe essa dívida histórica. Existe sim. Quando que será pago? Não sei. E daí, como você veio parar aqui em Floripa? A última vez que eu vim para cá, né? Eu vim a primeira vez em 67, eu tinha 4 anos. Depois voltamos lá para o Oeste Catarinense em 68. Em 70 novamente estávamos aqui. E no final de 75 nós voltamos para lá. Aqui eu estudei no Morro da Caixa, na escola Lúcia do Livramento Maivórnio, uma escola estadual, cuja diretora por muitos anos se chamava nada mais, nada menos do que Maria de Lourdes Costa, ou nossa querida Uda Gonzaga. Fiz do primeiro ao 4º ano primário lá, a chamada 5ª série, eu fiz no Lauro Miller, e depois voltamos lá para a região de Joaçaba, Erval do Oeste. Lá complementei o ensino fundamental, o ensino médio, e queria muito retornar para cá. Aí em 82 eu vim fazer o cursinho pré-vestibular Barriga Verde aqui. E rezava toda a noite. Eu preciso passar, Deus me ajude, eu vou fazer minha parte. A minha única forma de ascensão social é passar no vestibular e na Universidade Federal de Santa Catarina. E foi com muita emoção que em 1983 eu estava ouvindo pelo rádio os nomes de quem havia passado no vestibular de 83. E meu nome não saía. Eu peguei um ônibus na Amaro Ramos, larguei na rótula lá da UFSC e saí correndo lá para a região que é chamada o básico, ali do CCE, Centro de Comunicação e Expressão, onde está o listão, e quando eu fui... Ricardo Leandro Medeiros. Deu um nó na garganta, eu queria abraçar alguém, encontrei um professor meu do cursinho pré-vestibular, o apelido dele era Bana. Tinha uma orelha bem grandona, o Bana. Bana. Eu passei. Meu pai ouviu pelas ondas curtas da Rádio Guarujá o meu nome, já comprou uns foguetes, acabou o foguete, pegou o revólver dele, já deu uns tiros para cima. Filho dele estava na universidade. Era o segundo filho dele que estava no ensino superior. Mas essa tua obsessão de voltar para Floripa era justamente para ascender profissionalmente, ou as primeiras passagens já te trouxeram assim algumas paixões, identificações, enfim? Conta um pouquinho antes dessa fase da universidade, o que te marcou no Morro da Caixa, onde você foi morar, como você foi parar ali? Nos conte detalhes. Nós moramos uma vez exatamente no Morro da Caixa, o pai foi transferido para cá. Família pobre, família negra, vai morar onde? No Morro. Vai morar no Morro. Casa alugada. O pai conseguiu uma casa exatamente no Morro da Caixa. E aí a gente começou a pular de morro em morro. Moramos no Morro no Monsenhor Top. Moramos na Crispim Mira. Moramos na José Boté. Então eu falo com muito orgulho que eu conheço gente do Morro. Eu sou do Morro. E eu tenho muito orgulho. Eu converso com todo tipo de pessoas, eu me dou com todo tipo de pessoa, porque eu vejo exatamente gente, nada mais do que isso. Eu não vejo condição social, cor do carro, marca do carro, tipo de moradia, o aparelho celular. Só quem conviveu no nosso maciço sabe onde estão as verdadeiras figuras
e personagens dessa cidade. E eu brincava de tudo, brincava de pipa, né? Eu ficava olhando para o céu e tinha sempre duas pessoas que cortavam muito bem pipa. Era o César e o Nego. Os dois faziam a roça, por isso que a gente fazia a roça, quem cortava mais pipa. E aí eu ficava esperando, ai meu Deus, essa pipa que vai ser cortada daqui a pouco, será que eu vou conseguir pegar? O menino ficava com o olho assim para o céu, porque isso marca muito uma criança, né? Andava de rolemã, Sim. brincava de polícia ladrão, Futebol. batia uma bolinha, descia o morro de pé no chão, sem camisa, era moleque de morro. Vinha para o quartel da Polícia Militar, jogar futebol lá no Areião. Joguei também. A trave não tinha a parte de cima, né? Só tinha as duas, as duas laterais. Tempo bom, né? Brincava boi de mamão, malhava Judas. É isso aí. Jogo de botão. Jogo de botão, bolinha de gude. Bolinha de gude. É isso aí. Infância raiz. Infância raiz, interação social. Detalhe interessante que você tem obras, não sei se são 2 ou mais, dos 14 livros, envolvendo o rádio, né? E o rádio é sempre uma paixão dos jornalistas, do nosso caso, né? Eu lembro dessa uma das obras suas, que eu tenho desde o tempo da universidade. Como iniciou isso, hein? A paixão pelo rádio, pelo jornalismo, enfim, isso vem lá de Joaçaba? Vem daqui. A minha mãe ouvia muito rádio e eu via, como eu chamo, os últimos suspiros das radionovelas, novelas de rádio. E eu acompanhava com ela. E eu ficava maravilhado com a interpretação dos atores e atrizes e com os ruídos, com os efeitos. E isso me levava ao palco de determinada cena. É uma viagem. É uma viagem, é uma viagem. E aí eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou trabalhar em rádio? Eu pequeno, né? Isso, eu já volto para o rádio. E outra que eu comecei a ganhar alguns concursos de redação. Ganhei no Morro da Caixa um concurso de redação, ganhei no Laurumino um concurso de redação. Falei, opa, leva o jeito. onde que vai dar isso? Eu não sei, mas eu gosto de rádio. Dizem que eu escrevo bem, né? E eu ouvia rádio também lá na região do meio oeste. Eu ouvia rádios de lá e ouvia Guarujá pelas ondas curtas. Eu vi um programa do Valmir Matos, Pra Matar a Saudade, o nome do programa. Grande narrador esportivo. Que depois eu cheguei a trabalhar com ele também, né? Quer dizer, eu estava, de uma forma positiva, contaminado pelo rádio. Quando eu fui fazer uma especialização na Unisul, eu dei aula na Unisul por 4 anos e meio. Eu fiz uma especialização lá em 97 e falei, o que eu vou fazer como monografia? Eu falei, vai ser rádio e vai ser radionovela. Porque eu perguntava para as pessoas algo sobre radionovela em Florianópolis e elas não sabiam me dizer, e realmente não tinha quase nada escrito. O que eu fiz? Vou pesquisar, vou atrás das pessoas que são vivas, vou atrás do que sai em jornais. E dessa monografia nasceu o primeiro livro envolvendo rádio, que é Dramas no Rádio, a radionovela em Florianópolis nas décadas de 50 e 60. E essa época é justamente a época de ouro do rádio, que é em seguida a fundação das emissoras de rádio, né? Dia da Manhã, Rádio Guarujá, Anitta Garibaldi, Rádio Jornal Verdade, entre outras emissoras. Essas foram as primeiras. O primeiro Guarujá, e depois vieram as demais. Mas a mais famosa, eram 2 famosas, né, na época, Guarujá e a Diário da Manhã. Diário da Manhã. Depois a Guarujá foi perdendo espaço e a Diário ficou como soberana, né? Em 1999, então, no ano seguinte, eu fiz uma parceria com a Lúcia Helena Vieira. Ela já tinha feito um trabalho, um TCC na universidade, ela também se formou na Federal, em jornalismo. Eu fiquei muito curioso e comecei a ler esse trabalho dela. E lancei um desafio, Lúcia, vamos aprofundar esse trabalho? Vamos realmente tentar abarcar o máximo de emissoras, as mais antigas aqui de Santa Catarina. Daí surgiu esse livro, História do Rádio em Santa Catarina. Assim como surgiu, caros ouvintes,
os 60 anos do rádio em Florianópolis. Assim como surgiu o CBN, Uma Luz no Apagão. Sim. Também escrevi O que é Radioteatro. Caros ouvintes do nosso querido amigo Antônio Severo, né? A parceria contigo. Caros ouvintes, O do Apagão também é teu, é? Meu e Carol Denardi. Carol Denardi, minha colega da universidade. Sim. O Apagão, o rei do Apagão foi o Antônio Neto, o repórter. Ficou 24 horas no ar, 48 horas no ar. Sim, ganhou prêmio e tudo mais. Antônio Neto. 2003, né? O Apagão 2003. Foi. Eu entrei na CBN no final daquele ano. Me lembro disso. E o rádio, nós somos carentes em várias áreas, né? Mas nós somos carentes muito na memória do rádio. Uhum. E são essas inquietações que me fazem escrever. Eu fico pensando no tema, será que alguém vai escrever? Ou será que já existe algo a respeito daquilo? E eu dou um tempo. Por que eu dou um tempo? Porque eu espero que outras pessoas também coloquem a mão na massa. Sim. É meio cansativo você estar lançando livros quando você poderia até estar dividindo aquele espaço com outras pessoas. Depois nós vamos tocar aqui nessa obra aqui, Gente Nossa. Mas por que outras pessoas também não encampam essa linha, né, que é escrever sobre várias personalidades de Florianópolis? O difícil é defini-las, né? Você definiu 10, não é fácil chegar em 10, depois você vai explicar. Mas vamos falar primeiro aí do livro, o livro das obras que você trouxe, e no início da entrevista já deixou claro e evidente a sua familiaridade com a Dona Uda Gonzaga, com o Morro da Caixa, com a Embaixada Copalota, a capa é a cor tem as cores da escola, né? Isso foi uma questão de memória afetiva, de um tempo afetivo vivido na escola com a Dona Uda, que foi a grande motivação para essa obra, que é Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa. Eu estava com saudade da Dona Uda. Mostra essa obra aqui nessa tela aqui, por favor, a capa. Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa. Recentemente fez aniversário, 87 anos. Eu estava com muita saudade dela. E aí, consegui o telefone do Julinho. Sobrinho Julinho dela. Dos Santos. E disse, Julinho, gostaria de ter a permissão de visitar a Dona Uda. Aí disse, não, claro, Ricardo. Vou ligar lá para a cuidadora dela, aparece lá tal dia. Aí fui lá. Aí me identifiquei para ela. Porque eu estudei lá, o Rudy, meu irmão, estudou lá, o Beco, meu irmão, estudou lá, a Jane, minha irmã, estudou lá, a Rose estudou lá. 5 estudaram lá. Eu disse assim, ó, eu estudei aqui no Morro da Caixa, não sei o que, daí ela disse que lembrou do meu pai e da minha mãe. Aí já fiquei contente. Aí tomamos café e rimos e tal. Mas ainda lúcida? Lúcida. Aí ela disse assim, eu disse, Dona Uda, está na hora de eu ir embora. Quero dar um abraço à senhora, quero pedir a sua bênção. Aí ele disse, Ricardo, vem um pouquinho aqui. Apontou para uma estante. Ricardo, as pessoas perguntam para mim, quem é o Uda Gonzaga? Eu não tenho nada aqui nessa estante. Pô, aquilo ali tocou, né? Eu disse, dona, a senhora merece. Mas não disse mais nada para ela. Dei um beijo, abracei e fui embora. Aí ficou, né? Martelando. Outro dia eu liguei e a cuidadora atendeu. Eu disse assim, eu gostaria de falar com a Dona Uda. Aí, Dona Uda, o Ricardo que esteve aí. Dona Uda, eu queria saber se a senhora me dá permissão para escrever sobre a senhora. Ela ficou emocionada, riu, chorou um pouco. Eu disse, também estou emocionado, estou alegre. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a visitar a senhora. Daí a gente vai conversando, eu gravo. Pode ser? Visei o Júlio de novo. Aí frequentemente eu ia na casa da Dona Uda, ela estava lúcida e gravava. Fiz um pequeno questionário para ela, né, desde como é que a família dela veio parar aqui. Eles também vieram da região continental, eles vieram diretamente para o Morro da Caixa. Ela nasceu no Morro da Caixa, então a Dona Uda tem 87 anos, ela nasceu no Morro da Caixa, ela mora no Morro da Caixa. E vai morrer no Morro da Caixa. E vai morrer no Morro da Caixa.
Ela estudou no Instituto Estadual de Educação quando a Antonieta de Barros foi diretora lá. Sim. Ela foi a primeira negra professora da região, porque ela se formou no normal, então ela já dava aula, né, Normalista? Era normalista. Ela já dava aula para o primário, conseguia. Né? Ela fez, em 1974, ela entrou na Universidade Federal de Santa Catarina para fazer pedagogia. Então, ela não se conformou apenas em ser professora normalista. Ela realmente cursou ensino superior. Em 76 tem uma foto emblemática dela com as pastoras da noite desfilando na Praça 15 pela Embaixada Copa Lorde. E ela, no bom sentido, assim, é carinhoso, ela é muito sedutora. Tanto é que seduziu o Armandino Gonzaga. O Armandino Gonzaga, que foi o seu grande amor e único amor. Morreu novo? Morreu novo, 30 e poucos anos. Não tiveram filhos? Não tiveram filhos. E ele era da Protegidos da Princesa. Sim. Desfilava lá com a família toda. E daí se apaixonou pela Uda. A Uda, eu sou Copa Lorde. Quem tem que vir para cá é você. Tanto é que foi e virou presidente. Eu acho que é o presidente mais lembrado da Copa Lorde. Sim. E é uma história parecida com a do Das Cunha, né? Porque o Das Cunha foi das duas escolas, Protegidos e Copa Lorde, né? A dona Valdeonira é dos Anjos também do Morro da Caixa. Né? A tia da Jerusi Romão, irmã de Aliás, Zuma. faz 90 anos esse ano também, Vê, né, em setembro. Tá, mas no Morro da Caixa, a mãe da Jerusi Romão, a dona Zuma, Sim. foi minha professora. E foi uma das grandes incentivadoras minhas. Ricardo, você tem que estudar no Instituto. Na época, estudar no Instituto era o must. Porque era um colégio muito forte. Não que hoje não seja, mas era muito mais forte naquele tempo. Exatamente. E a dona Uda, ela circulava, não sei se o pessoal vai conseguir imaginar isso, mas você ia subir no Morro da Caixa, já a partir dali da sede do Copa Lorde, você ia subindo, tinha uma casinha, um casebre, o governo do estado alugava e ali virava uma sala de aula. Você ia subindo mais um pouquinho. Tinha uma casinha, sempre de madeira, gente. Alugava aquilo ali. Não existia um prédio único. Sim. E assim a gente passou por vários locais. Tinha uma senhora chamada Mariazinha, ela fazia a merenda nossa. E como a turma era muito pobre, às vezes ela fazia umas bananinhas e ela até dava pra gente de graça as bananas. Ela vendia um pouco e um pouco ela dava. Ela queria fazer o troco, mas daqui a pouco acho que ela ficava com pena da turma. Da criançada. Da criançada, tudo criancinha, ela dava bananinha. E a dona Uda circulava por todas aquelas salas lá, de salto alto, muito bem arrumada. Ela tem uma voz macia, sempre com aquela voz macia, um sorriso, incentivando os estudantes. Lembro muito bem que ela pegou um caderno no meio. Hoje a minha letra é feia, cara. Hoje a minha letra parece o Chico Xavier. Sim. Mas eu fazia a letra bem devagarzinho e ela pediu licença para a dona Zuma para levar meu caderno para as outras turmas, porque ela dizia que o meu caderno era muito bonito e a letra era maravilhosa. Então, o meu convívio com a dona Uda foi desde pequeno. Marcante. Foi marcante. O currículo dessa senhora é magnífico. Né? Primeira presidente de escola de samba do Copa Lorde, mulher, né? Esteve à frente da criação da associação deles, da Antonieta de Barros, do grupo de mulheres. Você é uma vanguardista. Merece todo o reconhecimento. Exatamente. Né? E também está caminhando aí para os 90 anos. Está com 87 anos aí. E chega de filhos, porque ela disse que que todos lá do Morro são filhos dela. Porque ela não teve filho biológico. Mas esse é o grande legado, né? O grande legado deixado pela Uda Gonzaga. E a Copa Lorde acabou se tornando uma paixão, o samba, o carnaval? Copa Lorde, meu pai desfilou na Praça 15 nos anos 1960. Uhum. Havia a frigideira. Lembro bem. Na bateria. Lembro que eu tenho uma foto do meu avô
na bateria de Os Protegidos da Princesa, tocando frigideira. E o meu pai tocando frigideira, e eu lá no Morro da Moça em Otop, numa janelinha, num casebre nosso, cheio de lagartixa, e eu lá ouvindo o som, tic, 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 tic. Aquilo me contagiou, eu não poderia ser outra escola. Morro da Caixa, Copa Lorde, mesma coisa, eu sou Flamengo. Lá em casa, 99% é Flamengo. É Flamengo, é Flamengo, é Flamengo. Então, Flamengo, Figueirense e Copa Lorde. E alguma escola do Rio também, né? Tu sabes que eu não tenho? É. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Então é sempre Copa. Copa, 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 Copa. Ricardo é Copa Lorde, paixão Sabe total. que é engraçado, né, cara? Assim, nós somos de gerações diferentes, né? Mas todas essas lembranças ainda remetem à minha infância. Essa questão de escutar o som de uma bateria, de uma festividade de samba, ou de um terreiro de umbanda, tudo isso a gente ouvia de casa. Muitas das vezes por força da natureza, do vento. O vento levava isso pra gente, né? Sem muitos prédios. É, exato. Não tinha barreiras, né? tantas Eu barreiras. escutava os batuques do terreiro da Dona Diná, lá no Morro do Céu, que era mais na parte de cima, chegava lá em casa. Eu escutava, vez ou outra, as escolas de samba no centro, enquanto criança, na casa da avó, quando os meus pais iam desfilar. Entende? Então, é fato isso que tu vivesse, porque eu também vivi, entende? Então é magistral para quem pôde acompanhar, né? E tudo isso feito, né, da maneira artística, cultural, por pessoas, personalidades, né? Personalidades que estão registradas em obras através do teu trabalho incansável. Mas para a gente daqui a pouco falar das outras obras, eu gostaria de fazer um hiato e te perguntar o que deu na tua cabeça, já em plena carreira na prefeitura, né? Fala um pouquinho da prefeitura primeiro, como chegou na prefeitura municipal, para depois eu buscar o hiato e você vai entender. Eu sempre trabalhei em 2 locais. Geralmente, prefeitura, que eu vou falar, um veículo de comunicação, prefeitura, uma instituição de ensino superior, dando aula. Né? A prefeitura, oficialmente, eu entrei em 87, mas eu já fazia trabalhos lá, freelancers, no ano 1986. 87, início de 87. Eu entrei com o Edson Andrino. Nós tivemos um período em que o prefeito de capital era indicado e o Edson Andrino foi o primeiro prefeito eleito. Eleito pelo povo. Pelo povo. Então, já passei por vários prefeitos. Né? Também estive no comando da assessoria de comunicação, antes eu era repórter, fui assessor-geral de comunicação, no tempo do Bucão Viana. Sim. Chamava todo mundo de desembargador. Bucão Viana, hoje boneco do Bebigão do Boca. Né? Trabalhei com Sérgio Grando, trabalhei com Angela Min, com Dário Berger, César Souza Júnior. Todos até então. Jean, agora Topázio. Poxa, já poderia estar aposentado. Como eu tenho muita energia, eu disse, vou ficar mais um pouco. Então estou lá, já poderia estar aposentado em 2023. Mas vou ficar mais um pouquinho. Aí esse ato que eu queria falar é sobre a ida para o exterior, né? Que foi de 2000 a 2004, Sim. França. Como foi isso, hein? Como surgiu isso? Era a necessidade de se aprimorar como profissional da área, como professor, enfim? Eu entrei na Unisul, eu dava aula em Tubarão. Ia 2 ou 3 vezes por semana para lá. Saía daqui 5 horas, chegava lá quase 7 horas, dava aula. Eu voltava, morava no Campeche, quase 2 horas da madrugada, para levantar cedinho para trabalhar na prefeitura. Então lá eu acho que eu entrei em 96. Em Tubarão. Em Tubarão. E aí em 2000, minha ex-companheira
que era professora da UDESC, que disse assim, ó, vamos para fora do país, eu gostaria de fazer doutorado. Eu disse, vamos. Nós tínhamos a Gabriela, hoje tem 29 anos, ela estava com 4 anos e meio, foi alfabetizada em francês. Vamos, mas eu não tinha um projeto bem definido para a minha estadia na França. Aí eu fui amadurecendo, disse, ó, vou fazer, eu já tinha especialização, vou fazer um mestrado lá. E o que eu vou levar como tema para lá? Radioteatro, radionovela. E aí eu fiz algumas pesquisas aqui, levei material para lá. Primeiro, aprendi bem a língua, num ano. No segundo ano, eu fui aceito lá na, hoje chamada Le Mans Université, na cidade de Le Mans. E em um ano eu fiz doutorado, e em 2 anos, mestrado, um ano mestrado, e em 2 anos eu fiz doutorado e recebi uma licença especial da instituição para defender essa tese antes do tempo, porque isso não tinha acontecido. Eu fiz um trabalho de recepção de radionovela na Rádio Diário da Manhã e como o ouvinte absorvia não só a radionovela, mas as propagandas transmitidas nos intervalos das radionovelas. Eu acho que um trabalho ficou muito bacana e eu ganhei nota máxima. Então, para quem não queria muita coisa, eu saí de lá com 2 diplomas. Mestre e doutor. E o pós-doc? Não tenho intenção, não me atrai. Eu acho que eu cumpriu a missão. Eu cumpri essa missão acadêmica. Eu acho que hoje em dia eu posso ajudar muito mais escrevendo aqui no Brasil. Não tem essa... mas daqui a pouco alguém vai dizer, pô, mas o Ricardo saiu fora. Talvez se alguma coisa me chamar a atenção, mas por enquanto não. Estou satisfeito. Florianópolis é uma cidade belíssima. Acho que eu tenho uma carreira sedimentada, aos 61 anos de idade. E o meu mundo é aqui. Eu amo muito essa cidade. Não tenho intenção alguma de... Rio de Janeiro, São Paulo. Passear, ótimo. Tanto é que daqui a pouco eu vou para Natal. Vou lá, vou ficar uma semaninha. Também é uma cidade linda. Mas aqui é o meu país. Ô Ricardo, antes da gente falar dessa obra do Aldir Simões, e emendando nesse teu gancho aí, o que é bom de fazer em Floripa? Caminhar. É muito bom caminhar. Depois do almoço, eu trabalho pela manhã e à tarde, eu saio para dar uma caminhada. Eu preciso respirar literalmente a cidade. Eu preciso ver gente, eu preciso escutar sons, eu preciso me conectar com a cidade. E quando eu digo me conectar, é deixar de lado o celular e me conectar com gente. Com pipoqueiro, com a senhora que está vendendo meia, com aquele que fica de frente a uma loja dançando Michael Jackson, com o nosso Roberto Carlos, sentar na Praça 15, passar perto do Bob's. Isso para mim é uma coisa fantástica. O que eu gosto muito de fazer em Florianópolis também é andar de bicicleta. Sim. Moro na Agronômica, saio de lá, pego a beira-mar, aí tem uma subidinha, vou lá na Ponte Estiluz, no sábado, passo pela Estiluz, às vezes compro uma cocada, ali tem umas barracas, aí às vezes desço, vou lá para o mercado público, também dou uma olhadinha no mercado público. Isso é viver Florianópolis. Vou à praia sim, mas eu não sou um rato de praia. Vou dar uma olhadinha, vou lá com a namorada e tal. Eu acho que eu curto aquele sambinha de leve, do Noel, através da Radcliffe, ou um sonzinho que tem aqui na Victor Meirelles. Essas Samba coisas da assim, Antonieta, né? um peixinho lá na região de Sambaqui.
com vista para o mar, né, uma cardosa. Eita! Só energia leve. Pô, isso é maravilha. É viver. Uma banana recheada. Almôndega também, né? Um pouco almôndega. É, Ô, Ricardo, já emendando, e Aldírio tem algumas obras escritas por ele. Sim, são 4, se não me engano. Muitas das suas memórias, outras advindas da sua coluna que ele tinha no jornal. Me lembro muito bem da coluna do Jornal Notícia, né? Os seus programas, todos Fala Mané, né? E aí precisava alguém escrever uma obra sobre ele, né? Eu com 23 anos, começando a carreira, chego à redação da CBN Diário, minutos antes de começar o debate diário, e recebo a missão de correr para o Hospital Regional de Florianópolis, que lá estava entrando nele Aldírio Simões, e que veio a falecer, e depois eu fiz a cobertura do velório no prédio antigo da Câmara Municipal aqui na Praça 15 e posteriormente no cemitério de Itacorubi. Um velório gigantesco, né? Queria saber como você desenvolveu essa obra. O Aldírio eu admirava, né? Nós convivemos na prefeitura, ele trabalhou muito tempo na Secretaria de Turismo, era um coordenador do carnaval, agitador, né? Cultural, ele e o Nicodemo Ribeiro, sim, coordenaram muito tempo o carnaval. Nosso querido Evandro era um aprendiz. Estagiário. Era um estagiário, pô. E era um estagiário... E aprendeu bem. Pô, bem aplicado. E o Aldírio com aquele... Ele tinha rinite, né? Ele vivia... E chamava... Ô, cavalo! Daí, cavalo! Só que, né, que cavalo é algo querido, né? Mas daí o cavalo. Era dele. E ele sempre muito inquieto. É isso que me fascinava. Ele fazia um evento que não era só carnaval, ele fazia eventos no mercado público, ele fazia eventos para promover a obra do Zininho no Lira. Fazia eventos lá na Praia do Saquinho. Ele não parava. Não parava. Por que ele não parava? Porque ele era apaixonado por Florianópolis e ele via também que as pessoas, desculpa a expressão, não se coçavam. Aí ele disse, pô, isso ninguém faz, eu vou fazer. Aí ele tinha o programa, o Clube do Samba. Na Rádio Diário da Manhã. Na Rádio Diário da Manhã. E a Rádio Diário da Manhã era no comecinho ali é uma mistura de Frei Caneca. É Rua Allan Kardec. A subida é Allan Kardec, mas a de baixo ali é uma mistura com o Frei Caneca com o Demetrio Ribeiro. Tem a Frei Caneca. E depois a continuação, Demetrio Ribeiro. Fica ali no meio termo ali. Ela era na Allan Kardec. Sim. Com o final da Frei Caneca e início da Demetrio Ribeiro. Exatamente. Ali era uma casa... E ele fazia daquilo ali, era um agito, era um programa aos domingos, aí o pessoal levava panelaço e fazia caldo de peixe e fazia dobradinha. E dá-lhe ferro, né? Dá-lhe ferro e vamos falar sobre música e não sei mais o que e tal. Era uma efervescência e tinha uma baita numa audiência. Era o espaço em que os sambistas, os carnavalescos se dirigiam, porque não tinha mais outro espaço. E o nome dele ficou famoso. E aí, começou um programa de televisão. Então levou, o programa que ele fazia no rádio, agora tinha imagens. O Bar Fala Mané. E ele se comunicava de uma forma simples, espontânea e eficaz. Ele conseguia tirar coisas aparentemente que outras... ele falava de forma simples, mas arrancava muitas coisas importantes das pessoas. Aliás, mostra a capa aqui do livro. 2023, né? 2023. Foi a última vez que eu encontrei Edson Nunes, o Tarrafinha. Foi no dia do lançamento desse teu livro, que o Tarrafinha nos deixou ano passado, 24. Né? Aliás, é um grande personagem. Né? Um grande personagem. Só estou dando a letra. E foi um grande guru também, né? Eles trabalhavam juntos. No Clube do Samba, o
o Edson Nunes, o nosso querido Tarrafinha, ele era o operador de áudio. O Aldir só olhava, só o Aldir olhava para ele e já sabia o que tinha que fazer. Imitador, né? Imitador, ele que criou o personagem Tarrafinha, da jornada esportiva, da CBN, né? E ele fazia voz, ele fazia a montagem dos personagens que ia para o ar. Né? Então, uma pessoa fantástica, exatamente. Eu também ouvi pela última vez, que eu ouvi mesmo foi no lançamento do livro. Mas eu conversei algumas vezes com ele depois desse lançamento por telefone. Ele já estava muito doente, já sentia pela voz que estava abatido e tudo mais. E o Aldírio, que deu visibilidade a muita gente, quando a gente fala em Aldírio, a gente fala em elevação de autoestima. Autoestima de quem? De quem nasceu aqui ou tem espírito manezinho. E esse termo era considerado um xingamento. Né? Era pejorativo. Era pejorativo. E o Aldírio trabalhou para que isso mudasse. E foi através do troféu Manezinho da Ilha que as pessoas começaram a ter orgulho de morar aqui em Florianópolis, de falar daquela forma de geirinha, né? De fazer gestos. Só que quando ele começou com esse troféu, ele teve que pedir para algumas pessoas aceitarem o troféu, porque as pessoas diziam, eu vou ganhar um troféu Manezinho da Ilha? A partir da segunda edição, era uma briga para selecionar quem ganharia, porque todo mundo queria daí. E o Manezinho vem da expressão do Manuelzinho, né? Manuel é uma figura emblemática de Portugal, e nós, no caso, açorianos, vem o Manuelzinho, Manezinho. Já fala rápido, né? Manezinho. E aqui tem histórias fantásticas, né? Desde o pai dele morreu. Na verdade, o pai dele se suicidou. E ele teve que assumir como homem da casa, ele e a mãe dele. Então, ele vendia banana recheada. Banana recheada. No norte da ilha, né? Aí ele estava morando aqui. Mas ele nasceu no norte da ilha, sim, né? Sim. Lá perto do Rio do Brás. Rio do Brás. E aqui na região do Morro da Mariquinha, ele morou ali e descia cedinho. A mãe dele acordava cedo, fazia bananinha, perdão, e ele descia o morro para vender a bananinha. Né? E cuidou muito do irmão dele, Marinho. Marinho, que sentiu muito a falta do irmão, que para ele realmente era um pai. Trabalhou na Soberana, por exemplo. Pois é. Ele trabalhou. E é uma questão delicada, mas é uma coincidência essa história do suicídio? Olha, quando a pessoa está em depressão, a pessoa ela fica com uma desesperança. Se existe desesperança, é óbvio que há um vazio e que não há esperança. Quer dizer, você não tem vontade de viver, você tem vontade de partir. E ele, Aldírio, ele estava passando por um período difícil. Agora, se você não está bem e aí você mistura bebida alcoólica ou às vezes medicamento, a tua situação só piora. Só piora. E aí... Ele foi ao fundo do poço. E para você tirar a própria vida, como diz o Manezinho, 2 toques. E não tem como voltar atrás. Mas o legado está aí, não só dele, mas na sua obra. E Aldírio, para sempre nos nossos corações. E graças a você temos essa obra literária para registrar momentos importantes da história da nossa cidade. E ele dizia, alô paixão. Cavalo era demais, né? E o detalhe interessante também do boneco do Berbigão, a forma como ele se trajava para o carnaval, né? Ele fazia sempre com aquela roupa de shake.
Passava, sai carnaval, entra o carnaval, uala! Muito bom. Ô Ricardo, Ricardinho, nosso grande amigo, professor, doutor Ricardo, essa obra nova, chamada Gente Nossa, que não é propaganda do Queires, mas é Gente Nossa, que é uma família que a gente tem que respeitar muito também. Gente Nossa, personagens de Floripa. São 10 pessoas escolhidas por você como elementos desse livro que entra para os anais da nossa história e vai ser lançado na sexta-feira no Palácio Cruz de Souza às 18h30. JB Costa, Lidinho, seu Lidinho, Marisa Ramos, todos falecidos ano passado, 2024. Lourdes da Loteria, Miguel Livramento, falecido em 23, Negatide, falecido em 2010, Dona Geninha, falecida em 2005. E os ainda vivos, Dete Piazza, da família Piazza tradicional, a Drica, moradora de rua, um personagem interessante que você pode falar bastante, e O Marinho. o seu Marinho, que mora aqui na rua Anita Garibaldi, baluarte de Os Protegidos da Princesa, que completa 90 anos em agosto. Falei os 10 nomes, queria saber o porquê da escolha desses nomes e fique à vontade para contar tudo sobre essa magnífica obra. Você falou no nome Queires. Um escritor, ele escreve, mas o escritor precisa de apoio para que essa obra se concretize. O que é concretizar uma obra? Ela ser montada, editorada, que a gente chama, né? Sim. E precisamos que ela seja impressa, essa obra, aqui, ó. Uhum. O Queires, sim, é um apoiador desse livro, completou agora, está completando 70 anos, Sim. e o Grupo ND. Então, sem esses dois aqui, Não aconteceria. não aconteceria. E eu sou muito grato a essas duas empresas aí. Quanto a esses nomes, é muito de feeling. Você estar em casa, na rua, e daqui a pouco, opa, esse nome, esse sim, e anotar. Ou alguém te sugerir, como você falou aqui, tá afim, Edson Nunes, hein? Aí, pô, boa. E assim eu fui formando, aí eu cheguei a 6 nomes, daqui a pouco eu disse assim, não, eu quero chegar a 10, eu acho que é um bom número, 10. Uma amiga minha disse assim, pô, você de repente poderia escrever algo sobre a minha avó. Eu disse, quem foi a tua avó? Geninha. Eu disse, opa, bom nome. E aí eu fui completando. Cheguei a 6 mulheres, 4 homens, mera coincidência. E também mera coincidência, 5 pessoas brancas, 5 pessoas negras. Também coincidência. Não teve nada, pô, vou fazer 5-5. Não. É claro que as pessoas que morreram o ano passado também me chamaram muita atenção. Falei, pô, Lidinho é uma pessoa maravilhosa. Poxa, eu encontrava várias vezes com ele. Tem que ser. JB é meu amigo, morreu o ano passado. Tem que ser. Eu já tinha entrevistado a Marisa Ramos. Tem que colocá-la na lista. E também ficou uma coisa muito rica, muito diversificada. Uma pessoa que foi modelo, como a Marisa Ramos, aí pego uma moradora de rua, aí pego sambistas, aí pego uma vendedora de loteria. Eu acho que a riqueza está nisso, nessa diversidade. Democracia. Por exemplo, o Lidinho, o Lidinho, né, ele era o mais velho de 9 irmãos. Um dos irmãos dele era o tenente João Costa. João Costa, tenente. Que também é boneco do Berbigão. E eu tinha uma curiosidade, eu disse, mas como é que o tenente recebeu esse posto de tenente? Tem alguma coisa a ver com o militar? Ele serviu no Exército? Foi da PM? Não foi.
O pai dele, que também se chamava Lídio, o pai deles, aqui na região do Maciço do Morro da Cruz, tinha uma roça. Aí plantava chuchu, plantava melancia, batata doce, plantava banana. Era uma coisa muito bonita. E o pessoal ia roubar ali. O que ele fez? Ele estava com um chicote e com uma espingarda. Às vezes ia na chicotada, às vezes na bala para cima. Aí o pessoal começou a ficar com medo dele e chamou, pô, lá tem um capitão. Um capitão lá da área. Sobrou uma patente para o tenente, para o João Costa, que virou tenente. É devido a isso, o pai dele capitão, ele virou tenente. E todo mundo tenente. Na hierarquia. Na hierarquia. Mas esses relatos desta roça, em qual localidade? No próprio Morro do Céu? Maciço do Morro da Cruz. É, porque era a família do Morro do Céu, né? A família Costa. Mas ali para a região, ali onde tem as TVs, ali onde tem hoje um jardim ali, da prefeitura ali, era mais ou menos ali. Eram áreas ociosas, ele ocupava, ele plantava ali bastante. Né? O Lidinho também, uma irmã dele, a Nilzete, em 1974 foi cidadã samba do Carnaval de Florianópolis. Né? Ela era Copa Lorde, como a Copa Lorde tinha dado a vaga dela para uma outra pessoa, ela concorreu pela Protegidos, a rival, e foi cidadã samba em 74. Também ele tem um irmão Valtinho. Até hoje figura aí nas escolas. Nas escolas de samba. E parece estar ligado sempre na tomada. Tim, tim, tim. Grande figura. E foi cidadão samba em 1988. Isso. O Lidinho considerado o passista mais antigo de Florianópolis. Sempre trajado com as cores do Copa Lorde. Estava de amarelo. E muito havaiano. De vermelho, muito de havaiano. branco e havaiano. Muito havaiano. O seu João Lídio eu não conheci, mas a dona Argentina eu me lembro bem. Na Argentina, a mãe deles. Lá no Morro do Céu. Ela gostava de carnaval e sambava um pouco. Agora o pai deles não. O pai deles não era muito chegado no samba. Agora eu não sei por que ela se chamava Argentina. É uma curiosidade a ser descoberta. É um ponto de interrogação também. Né? E o Lidinho, né, que era Copa Lorde, frequentava os ensaios, ele que também participava do samba de terreiro, participava do Bebiga do Boca, ia para os finais de semana ali na Travessa Radcliffe, depois vinha ali para Victor Meireles, passava pelo mercado público. Era uma pessoa sorridente. Para mim ele era o passista sorriso. Ele era famoso, aí todo mundo queria tirar foto com eles, queria dançar com ele. Né? Agora eu estou lembrando aqui, vendo a relação, a Tide, a nega Tide, também era do Morro do Céu. Só no Morro do Céu tem 3 bonecos. A Tide, o Tenente e o Lidinho. E a Tide, uma família mais da Protegidos, que é a família do Zé Foguete. É verdade. E a esposa dele, do Lidinho, a dona Zunilda, ele faleceu em 2024. Ela faleceu agora. Menos de um ano depois do falecimento do marido, ela morreu. E ela dizia já para os seus filhos, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais nada que fazer aqui. Meu amor partiu. Eu não tenho mais nada o que fazer por aqui. Acontece muito isso na vida. 64 anos de união, cara. É a morte de amor, né? Um vai, o outro vai junto, não demora muito. Tem muito disso na vida. E aí você falou em Negatide, né? A Negatide, ela era boa de samba e boa de briga. Literalmente. Era braba. Não levava desaforo para casa. O filho dela, o único filho dela, o André, ele que deu o apelido para ela de Absurda. E ele fez uma tatuagem, escrito Absurda. E ele me contou que ele andava sem camisa e ela não tinha reparado. Daqui a pouco ela viu aquela tatuagem. Fizesse isso aí para uma namorada tua, né? Ele disse, tu tá de palhaçada? Tá, mas para quem você fez? Ele bem Malazen fez para ti. Para mim, tu és absurda. Aí ela, tá, por que eu sou absurda? Você é muito intensa, mãe. É verdade. Era aquela velha frase, como é que ela dizia? Sou protegidos de coração e Copa Lorde por convicção. Essa é uma das frases dela. A outra é, se eu abrir a boca, cai todo o primeiro escalão. A Tide era demais. Pessoa maravilhosa e
6 vezes cidadã samba. Ficou para a história. Ficou para a história. Que ironia, né? Teve câncer de pele no pé. No pé. Um dos últimos eventos dela a gente fez lá no Morro do Céu, no Bar do Caio. Acho que era um carreteiro. 7 de setembro de 2009. Foi um dos últimos momentos festivos da Tida, emocionada lá chorando. Aí ela veio a falecer em janeiro de 2010. Mas, olha, sorriso largo, alegria, muitas histórias e a Tida deixou boas lembranças. Vamos falar dos demais aí, temos outros para falar um pouquinho. Por exemplo, assim, a Marisa Ramos. Marisa Ramos, ela foi a primeira mulher, considerada a primeira mulher a ter usado um biquíni em 1958, na Praia da Saudade. Então, primeira mulher a ter usado um biquíni na cidade. Foi um barulho. E aquele furor, meu Deus, mulher com essas peças aí, com essas peças tão minúsculas, né? E ela era considerada a Sofia Loren catarinense. Sim. E ela realmente, quando novinha, ela lembra os traços dela, a atriz italiana, né? E logo ela foi para o Rio de Janeiro, ela foi modelo de costureiros lá do Rio de Janeiro, né? Modelo e manequim também. Casou lá, casou com um holandês, teve uma criança, não deu certo o casamento, veio para cá. E aqui ela virou apresentadora da TV Cultura, tinha uma coluna no Jornal Estado e se apaixonou pelo Adolfo Zigueli, jornalista lá da minha região, irmão do Walter Zigueli, que tinha um programa aqui, Vanguarda, gente, notícias, opinião. Gente, está no ar, Vanguarda. Era mais ou menos assim, aí ele entrava. E todo mundo, ao meio-dia, ouvia... Rádio Diário da Manhã. A Rádio Diário da Manhã. Ele foi convidado, em 1975, para ser secretário de imprensa no governo Antônio Carlos Conde Reis. Foi criada essa secretaria para ele ocupar. Em agosto daquele ano, ele foi de avião lá para Joaçaba. E o avião não chegou até Joaçaba, caiu. Ele morreu. E ele morreu 10 dias antes deles casarem. Imagina o baque para a Marisa Ramos. Nunca mais se casou. E ela dizia que recebia cartas psicografadas do grande amor da vida dela. E tanto é que o título é Marisa, para sempre tua, o capítulo da Marisa. De um carisma, de uma humildade incrível. O Marinho, aqui falando, o Marinho, ele se formou como alfaiate. Só que ele não exerceu a profissão. O sustento dele não vinha dessa área de fazer roupas. Ele foi escrivão de polícia, trabalhou por muitos anos na primeira DP, aqui no centro da cidade. Ele usou os dotes dele como alfaiate na Protegidos da Princesa, que ele fazia as fantasias da comissão de frente, da qual ele participava. A maioria eram todos homens, depois mesclaram com mulheres, e a maioria dos homens tinha uma estatura alta, como a dele. Eu acho que ele tem 1,82 m por aí, o Marinho, né? E ele fazia a fantasia dessa turma toda. Também fez a fantasia dele e de padrinhos para o casamento com a dona Eliane. Ele fez questão de fazer. Ele, junto com os irmãos, presidiu a escola. Ele presidiu 2 vezes, nos anos 1960 e outra vez, a última vez em 1974, se não me engano. Ele, Hélio Cabrinha, seu irmão, Enio também. O Enio também. O Enio era um exímio cozinheiro. Cozinheiro. Ele montava uma cozinha dele ali perto do Mercado Público, no Largo da Alfândega. Todos moraram no Morro do Céu também. Impressionante como passou gente pelo Morro do Céu aqui. Nesses teus personagens. E ele, uma filha dele morreu, a Elaine, e a Elaine tinha uma filha, a Luísa. E aí ele trouxe a Luísa para ele. A neta que se tornou filha. Exatamente, né? Então, a filha, a neta, agora tinha 2 pais. O Nelson.
Conheço, Nelson. E O seu Marinho. o seu Marinho. Falando nisso, ela era neta do Buda também. O Buda era o pai do Nelson. Pai do Nelson. O Buda, exatamente, taxista aqui, e que era da Império do Samba também. Sim. Por falar em Império do Samba... Geninha. Gininha, a dona Gininha também é uma fantástica, né? Ela morreu em 2005 e ela morava no Ribeirão da Ilha. O marido dela morreu e ela começou a produzir renda de bilro para sustentar a família. Depois de um certo tempo, ela veio para o centro da cidade, teve contato com o carnaval por intermédio da Escola de Samba Protegidos da Princesa. Depois de um certo tempo, ela foi para o continente. E lá no continente que ela ajudou a fundar os Filhos do Continente. Depois teve uma dissidência. 57. Ela montou a escola Império do Samba. Campeã do Carnaval de 1980. Foi a primeira escola do continente a vencer o Carnaval da cidade. E ela estava na diretoria. Ela foi várias vezes presidente, mas naquela ocasião ela não era presidente, mas estava... Aí depois veio o furacão chamado Coloninha. Exatamente. Então a dona Gininha, jesuína, uma mulher, acima de tudo, empreendedora. Sim. Muito, muito, muito bacana. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a Lourdes da loteria. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 ainda. E nós temos pouco tempo. Tá. Vamos lá. Lourdes da loteria. Lourdes da loteria era uma senhora que tinha uma redinha na cabeça, ela pintava muito os olhos, fazia uma pinta falsa na bochecha, né? Passava um batom vermelho, botava também um vestido petit pois e saía pelas ruas com uma espécie de castanhola na mão, feita com uma caixa de fósforo, um palito, e oferecendo bilhete de loteria. Vai um bilhetinho aí, doutor. Professora, desembargador, hoje a sorte é sua. E quando ela ia almoçar, em algum restaurante bem popular, ela reservava metade do seu prato para alguma pessoa que estava ali com fome. Morreu aos 45 anos, ela tinha epilepsia. No Morro da Costeira, ela tinha um altar com vários santos e ela acendia uma vela. Ela deve ter tido um ataque, a vela caiu e ela morreu asfixiada. Deixou um legado, mas foi uma morte triste. Foi, sozinha. Drica. Drica, moradora de rua, ela fez da rua o seu lar. O seu lar era impecável quando ela estava sóbria. Ali na rua Rui Barbosa, perto do edifício, colado ao edifício também chamado Rui Barbosa ali, que também é nas imediações da padaria Lourenço. Ela sempre ganhava ajuda de muitas pessoas, a cama estava dobradinha. Ela conseguiu uma vez colocar um quadro na parede, não sei como ela colocou um quadro na parede. Ela fez um canteiro, colocou várias flores. Ela tinha um telefone, não funcionava, né? Mas ela tinha um telefone Philips que ela colocava ali, ela tinha num criado mudo. Era exemplar. Mas às vezes, como ela era viciada em crack, ela saía do ar. Mas ela renascia das cinzas, ela era fênix. Está viva? Está viva, está se tratando. Dete Piazza. Dete Piazza, 82 anos, agitadora, lúcida, elegante, vaidosa, ex-professora do Instituto Estadual de Educação, diretora do Instituto Estadual de Educação, diretora do SIC e a primeira mulher a usar uma mini saia em Florianópolis nos anos 1960. Tá bem? Tá ótima. Miguel Livramento. Fala aqui com o boneco. Ó. Se isso aqui não for pênalti, é o quê? A minha avó é bicicleta. Esse cara era um grande comunicador. Um cara que era admirado porque muitas pessoas querem se comunicar, poucas conseguem. Autêntico. E ele, com o seu jeito, exatamente, autêntico de ser, ele encantava. Tinha algumas pessoas que diziam que não gostavam dele, mas se ele viesse na frente, iam cumprimentá-lo, iriam abraçá-lo. Porque ele dizia o que pensava, né? E cativava bastante. Né? Então, o Miguel Livramento, que foi também
aprendiz e ajudante de alfaiate. E assim como o Marinho não seguiu carreira, era uma pessoa que deixa uma lacuna muito grande na crônica esportiva de Santa Catarina. Saudade. Para fechar, JB Costa, teu grande amigo nosso, grande amigo da cidade, falecido ano passado. Grande representante aí da cultura negra, encenava muito bem o Cruz e Souza, o nosso cisne negro, é organizador de várias feiras, de vários eventos, uma pessoa que gostava de sorrir, gostava de sambar, e também nos deixou triste quando ele partiu ano passado. Jovem, muito jovem. Ricardinho Medeiros, quantas histórias aqui contadas da cidade, suas, e acho que os anais da TV Câmara estão preenchidos com essas boas lembranças da sua vida e de todos esses personagens que a gente, vamos dizer assim, debateu. Te agradecer pela presença. E para fechar, e a Floripa do futuro? Eu tenho medo da Floripa do futuro. Estão descaracterizando a cidade. A cidade está ficando desumanizada. Muitos prédios em nome do progresso, avançando no mar, vários pontos poluídos nas nossas praias. O verde passa a não ser tão verde. Me preocupa. É uma reflexão necessária. Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço. E até o lançamento do livro. Como dizia Miguel Livramento, obrigado, gente que gosta da gente. E ele falava assim também. Se o velhinho lá de cima permitir, voltaremos amanhã com mais um programa Miguel Livramento. Ricardinho Medeiros, aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira. Um abraço a todos e até a próxima.